E aí, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live, mais um dia de bate-papo aqui. Já manda no chat aí como é que tá meu microfone, vocês estão me ouvindo bem, se tá alto, se tá baixo, que daí eu já ajeito aqui, tá? Já vi que alguns de vocês mandaram ali também, mas quem ainda não mandou, manda aí a cidade, o nome, de onde você está falando, o município, o estado. É sempre bom a gente ver até onde a gente está alcançando, onde está ajudando a transformar essa pecuária aí. Turma, enquanto o pessoal vai entrando aí, enquanto o pessoal vai entrando, vamos começar o nosso bate-papo aqui de hoje. E o nosso objetivo aqui hoje, o tema, né, da nossa live, desse nosso encontro aqui, é sobre como driblar os altos custos, como eu consigo fazer, o que que eu tenho que fazer para conseguir ter um custo mais baixo de produção, o que que eu tenho que me atentar para conseguir não gastar tudo que eu poderia ter de lucro, né? Como que eu faço para driblar aquilo que eu consigo driblar e o mais importante, sem afetar minha produção, tá? Eu separei alguns slides aqui, alguns não, na verdade é só esse aqui, ó, só para nortear a nossa conversa, tá? De forma bem resumida, como driblar os custos altos? O que a gente pode fazer para ter um custo menor? E eu separei 3 pontos aqui para a gente se atentar, que é onde a gente vai desenvolver, que é onde a gente vai aprofundar os conteúdos, né, a conversa nossa nessa live aqui. Primeira coisa, o que compõe o seu custo? Já já você vai entender o que eu estou querendo dizer em relação a isso. O segundo ponto, por que que o custo fixo te arrebenta? Por que que o custo fixo vai comer o seu lucro? Nós vamos falar sobre isso também. E por último, a melhor estratégia para produzir com menos custo. É isso que a gente tem que se atentar, é isso que nós vamos falar ao longo da live. Não adianta só eu sair cortando o custo de maneira doida, né? Senão eu vou acabar produzindo menos, tá? Mas são basicamente esses 3 pontos aí que a gente tem que se atentar para conseguir desenvolver uma pecuária saudável financeiramente, né? Para que eu consiga produzir sem fazer loucura financeiramente falando, sem ter um custo muito alto que vai inviabilizar a minha produção. E aí vamos lá para o primeiro item. O que compõe o seu custo? Esse é o primeiro ponto, turma. É a base, é o começo, é o início de tudo. Não tem como a gente entender onde que a gente pode agir para reduzir, para driblar os custos, se a gente não entende o que nós estamos gastando. A maioria dos pecuaristas, infelizmente, nem sabe o que gastou, o que vendeu, o que ganhou, não sabe daquele gasto. Alguns até sabem, né? Ah, gastei tantos mil esse ano, mas daquele gasto não sabe o que foi de suplemento, o que foi de vacina, o que foi de mão de obra, o que foi de semente, o que foi de diesel e assim por diante. Então, a primeira coisa é entender isso. Onde está o meu custo? O que está compondo o meu custo? Onde que eu estou gastando mais? O que está levando para o ralo o meu possível lucro? Tá? Porque sem isso não tem como. Como é que você vai saber onde você vai agir? Como é que você vai saber onde você pode, o que você pode reduzir, sendo que você nem sabe o que você está gastando? A maioria não sabe nada, né? Não sabe nem o valor total. Aí alguns sabem o valor total, mas não sabem o que está compondo aquele valor total. Então a primeira coisa é essa. Começa a anotar, começa a registrar, começa a entender o que você realmente está gastando. Fez uma conta, tirou alguma nota, cara, anota ali, ó, isso aqui é combustível, isso aqui é suplementação, isso aqui é a parte sanitária, é vacina, é vermífugo, enfim, você precisa entender, você precisa saber o que está compondo o seu custo. A partir do momento que você rodar uma safra, pelo menos, onde você vai fechar o seu ciclo produtivo inteiro, você vai conseguir fazer um fechamento e entender assim, 70% do meu custo, 60% do meu custo é de suplementação, de nutrição. 20% do meu custo é de mão de obra, tantos por cento do meu custo é de tal coisa. E aí, ali que você vai agir para melhorar, ali que você vai focar para você realmente driblar os altos custos. Por quê? Porque muita gente fica gerenciando parafuso de arruela e porca. Muita gente fica gerenciando, tentando reduzir aquilo que representa praticamente nada nos custos. Representa ali 1%, 2% e a pessoa fica ali. Não, porque eu tenho que baixar 10 centavos no custo da vacina aqui, 10 centavos na dose do vermífugo, mas isso no final do ano, no valor total, no fechamento, não representa quase nada. Agora, diferente, por exemplo, de se você
for lá e baixar 10 centavos no quilo do suplemento. Aí isso faz total diferença. Por quê? Porque é um volume muito maior. Então, de novo, para você saber exatamente isso, para você entender aonde você precisa agir, você precisa entender o que compõe o seu custo. O que você está gastando de cada coisa, de cada categoria, né? Faça uma lista de categorias, das principais categorias: suplementação, a parte sanitária, parte reprodutiva, mão de obra, operacional, investimentos. Faça essa categorização, vai anotando tudo, no final do ano você vê onde você mais gastou. E aí, você vendo, né, depois, nesse final do ano, onde você mais gastou, aí você volta num ponto específico, por exemplo, eu vou agir, eu vi aqui que a minha suplementação é meu maior custo. E é comum acontecer isso. Mas eu vou agir na minha suplementação justamente por ela ser o meu maior custo, é onde eu vou trazer maior resultado. Viu que aquilo ali é o que está sendo mais importante ou um dos mais importantes, aí você aprofunda naquele tema, aí você aprofunda naquela categoria. Tá, dessa suplementação, o que eu gastei? O que eu poderia ter... O que eu poderia ter reduzido? O que eu gastei de forma desnecessária? Onde eu poderia tirar o pé aqui sem comprometer o meu resultado? E aí você, beleza, entendi que na suplementação eu poderia ter ajustado isso, eu poderia ter ajustado aquilo, eu poderia ter feito um pedido de milho antecipado, eu poderia ter feito um pedido de sal com mais quantidade para ganhar um desconto, para diluir o frete, enfim, não sei. Começa a analisar o que está compondo seus custos e ver aonde você poderia ter resumido, tá? Aonde você poderia ter diminuído. E aí, de novo, toma cuidado. Não adianta você ficar gerenciando migalha. Não adianta você ficar gerenciando aquele negócio que vai ser 1% do seu custo, porque isso aí vai te dar dor de cabeça à toa, sem te trazer resultado financeiro. Então, vou voltar de novo, no começo. Primeira coisa, você tem que saber o que compõe seu custo. Não tem como você agir, não tem como você saber onde você precisa agir, se você não sabe o que está compondo seu custo. A partir do momento que você entendeu, isso aqui é o que está compondo o meu custo, isso aqui é a maior fatia, isso aqui é a segunda maior fatia, é ali que você vai agir para melhorar. Porque se você mudar 1% da maior fatia, é relevante. Agora, se você mudar 50% da menor fatia, às vezes não muda nada, tá? Então, entendam o que está compondo o seu custo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que o seu custo fixo te arrebenta? Isso aqui é importantíssimo você entender. Bom, desses custos aqui, disso que a gente falou, né, que compõe o seu custo, existem duas coisas. Existe o custo fixo e existe o custo variável. E aí eu coloquei aqui, por que o seu custo fixo te arrebenta? Se você não sabe o que é custo fixo e custo variável, eu vou te falar de forma bem resumida. Tem várias denominações, tem várias formas tem vários conceitos sobre isso, né? Mas eu vou falar o que a gente segue de forma bem resumida. É óbvio que daria para aprofundar muito mais. Vou tomar uma água aqui que minha garganta já está pegando. Basicamente, custo fixo é aquilo que não varia de acordo com a sua produção. E custo variável é aquilo que varia de acordo com a sua produção. Vou te dar um exemplo prático. Se você tem hoje 500 cabeças e aí você melhorou, você conseguiu dobrar, foi para 1000 cabeças. O que vai mudar? A sua suplementação, você não vai gastar o dobro no suplemento? Por quê? Porque você tinha 500 cabeças, agora você tem 1000. Então, o seu custo de suplementação variou, é um custo variável. Você está produzindo mais, você tem mais gado, então ele também está variando. Seu custo com vacina vai aumentar, vermífugo vai aumentar. Por quê? Porque você tem mais gado, agora você tem que comprar mais. Então, é um custo variável, ele variou de acordo com a sua produção. Agora, custo fixo. Provavelmente, nem sempre, você vai precisar dobrar a sua mão de obra, o seu funcionário, enfim, ou caso você seja sua mão de obra, de acordo com o que você faz, de acordo com fugiu aqui. Mas enfim, a gente falou de dobrar o rebanho, você provavelmente não vai precisar dobrar a sua mão de obra porque você dobrou o rebanho. Isso é um custo fixo. Por quê? Porque você tinha lá um funcionário, 2 funcionários para 500 cabeças, um exemplo. Agora você foi para 1000 cabeças, você não vai precisar de 4 funcionários. Não é proporcional. Então, ele é um custo fixo, tá? Essa é a diferenciação. Custo variável é aquilo que varia de acordo com o que eu estou produzindo. Quanto mais eu produzo, mais eu vou gastar. E custo fixo é aquilo que não varia na mesma proporção da sua produção, tá? Então, por exemplo, vamos pegar um outro custo fixo aqui,
contador, escritório de contabilidade, energia, internet, você pode ter 50 mil cabeças, vai ser o mesmo custo. Então, isso é um custo fixo, tá? Dei alguns exemplos que veio na cabeça aqui só para vocês se situarem, mas existem outros. E aí, por que eu estou falando aqui? Por que o seu custo fixo te arrebenta? Por que a gente tem que se atentar nesse segundo ponto? Justamente por conta do seguinte, quando a gente vai olhar a questão de custos, né? Ah, preciso cortar custo, preciso gastar menos, Nossa, estou gastando demais. O que é a primeira coisa que o pecuarista faz? Ele vai e corta o seu custo variável. Ele diminui a qualidade do sal, ele pega um suplemento de menor qualidade, ele pega um vermífugo mais que dura menos, né, que é mais ruim. Então, erra diminuindo naquilo que não poderia diminuir. Erra tentando cortar aquilo que está atrelado à produção dele. Então, por exemplo, você saiu de 500 cabeças e foi para 1000 cabeças, como a gente estava falando. Agora, putz, vou gastar o dobro de suplemento, nossa, não vou gastar tudo isso, vou pegar um suplemento mais barato. Aí o que vai acontecer? Seu GMD, ganho de peso lá, que era, sei lá, 700 gramas na chuva, vai vir para 500, vai vir para 600, vai vir para sei lá quantos. Por quê? Porque você diminuiu, tá com um produto de menor qualidade. Você cortou no seu custo variável. Isso aí vai te dar um prejuízo lá na frente, porque hoje você está vendo uma redução. Hoje você está vendo que você está gastando menos. Ou estava gastando 50 mil por mês com suplemento, agora estou gastando 40. Olha que beleza, estou economizando 10 mil por mês. Mas seu animal está ganhando menos peso, sua vaca está empreendendo menos, seu bezerro vai desmamar mais leve. Então, tem que ficar atento nessa questão de corte, por isso que eu coloquei por que o seu custo fixo te arrebenta, né? Uma pergunta aqui, porque não é o custo variável que é o problema, é o custo fixo que é o problema. O que eu posso fazer para diluir aquele custo fixo? Por isso que eu falei para vocês da questão do exemplo do suplemento lá. Vou verificar aqui o suplemento, não para ver um suplemento um suplemento pior, de menor qualidade, mas sim o que eu posso fazer para que aquele suplemento fique mais barato para mim. Por exemplo, ao invés de pedir 200 sacos, vou pedir 400, porque daí fecha uma carga, o frete fica mais barato, né? Então, o que aconteceu? Nesse ponto em específico, você diluiu o custo fixo do frete. Entendeu a pegada aí? Porque o frete para te levar 200 sacos é o mesmo frete que para te levar 400, 500, um exemplo. Então, você diluiu o custo fixo. Então, essa linha de raciocínio em relação ao custo fixo que a gente tem que seguir, que a gente tem que se atentar. E aí, de novo, por que o custo fixo te arrebenta? Justamente por conta disso, porque ele está comendo o seu lucro sem você perceber. E aí você vai e busca reduzir o seu custo variável e aí você até tem uma redução agora de curto prazo, mas depois se estabana com baixa produção lá na frente. Então, o nosso foco deve ser em reduzir custo fixo, deve ser em diluir custo fixo e não sair cortando, um suplemento que era bom, agora eu vou pegar um suplemento ruim, o vermífugo que era bom, agora eu vou pegar um vermífugo ruim. Não é isso, tá? É entender como eu posso fazer para diluir custo fixo, porque é o custo fixo que vai te trazer o prejuízo. Porque, de novo, eu estou dando esse exemplo da suplementação porque é o mais fácil de entender, tá? Mas isso serve para qualquer coisa. Se eu estou com 500 cabeças e eu vou para 1000 cabeças, não importa se eu estou gastando a mais, é óbvio que eu vou gastar mais, eu estou com o dobro de rebanho. Mas aquele custo variável, aquele suplemento, ele tem que estar me dando retorno. Se ele estava me dando retorno com aquele suplemento teoricamente mais caro, com 500 cabeças, por que ele não vai me dar retorno com 1000 cabeças? Então, eu não posso agir em diminuir ele, em deixar ele mais barato, sendo que ele está se pagando. Ele está fazendo com que o resultado dele seja retornado. Tá, eu estou botando R$1 de suplemento, estou tirando R$2 de carne, por exemplo, de arroba, né? Eu estou tendo um retorno. Então, o custo variável, a gente tem que ficar com essa visão, essa conta na cabeça. O custo variável ele tem que me pagar, ele tem que me dar retorno. Eu estou colocando mais, eu estou precisando pôr mais porque eu estou produzindo mais, por isso que ele tem que me dar retorno. Já o custo fixo não, por isso que a gente tem que agir nele. O salário que você vai pagar é o mesmo, o contador que você vai pagar é o mesmo, a internet, a água, o curral que você tem, o trator que você tem é o mesmo, com as 500 cabeças ou as 1000 cabeças. E aí que o custo fixo acaba comendo o nosso lucro sem a gente perceber. Porque a gente age errado no custo variável e esquece de diluir o custo fixo, tá?
E aí a gente chega, por último, no terceiro ponto aqui, a melhor estratégia para produzir com menos custo. E aí é exatamente isso que eu estava falando, é exatamente isso que eu estava discutindo com vocês. A melhor estratégia para a gente produzir com menos é produzir mais, é ter mais gado, é ganhar mais peso, é emprenhar mais vaca. Por quê? Porque eu consigo diluir o meu custo fixo. Vou dar um exemplo agora de vaca para quem tem cria. Você tem lá 2 funcionários, cada um recebe 3 mil por mês. Você tem lá o escritório de contabilidade, internet, energia, não sei o quê. Você tem lá um custo fixo, não é custo variável, tá? Um custo fixo que não varia de acordo com a sua produção de 20 mil reais por mês, tá? 20 mil reais por mês. Um exemplo, só para balizar aqui. E você tem, sei lá, 500 vacas no ano e você está conseguindo emprenhar ali. Vou até puxar uma calculadora, vou até puxar um Excel aqui, ó, para a gente discutir. Vamos colocar aqui, ó, custo fixo. Eita. Vou colocar 240 mil reais no ano, tá? É os 20 mil por mês que a gente falou. Custo fixo anual. Vou colocar aqui, ó, quantidade de vacas. Estou colocando alguns números aqui só para a gente discutir, tá, turma? Não quer dizer que é isso aqui mesmo, enfim, só para vocês entenderem o conceito. 500 vacas. Prenhez, vou colocar aqui, ó. Prenhez não, vou colocar a porcentagem de desmame já. O que é isso aqui? É quantos por cento de bezerro que sobra de acordo com a quantidade de vacas que a gente tem exposta, tá? Então, se eu expus 500 vacas na minha estação reprodutiva e eu tenho 75% de desmame, quantidade de bezerros, vou colocar aqui, ó. Tem 75 vezes os 500, ou seja, eu vou ter 375 entre bezerro e bezerra, tá? Se eu tiver taxa de desmame de 75%. Aí, o que isso está influenciando lá no nosso custo fixo? Vamos lá. Se eu pego aqui, ó, custo fixo por bezerro e divido um pelo outro, ó, peguei o custo fixo que eu estava tendo lá anual de 240 mil reais, dividi pelos 375 bezerros que eu estou desmamando no ano. Quer dizer que eu estou tendo um custo fixo de 640 reais por bezerro. Isso sem considerar salário, sem considerar suplementação, vacina, vermífugo, reprodutivo, enfim. É aquilo que eu gasto independente se eu estou produzindo mais ou não, tá? De novo, isso aqui é só exemplo, isso aqui são alguns números que a gente está colocando só para você entender um conceito. Não quer dizer que é exatamente isso, tá? São números ilustrativos. Então, seu custo fixo por bezerro está sendo 640 reais. O que isso significa? Significa que se você fizer ou não fizer o que você precisa fazer, você vai ter esse custo fixo de 640 reais por bezerro. Agora, olha onde que está o problema. Eu fui lá e vi que eu estava gastando demais com suplemento e eu vou pôr um suplemento mais barato. Vai diminuir a prenhez, vai diminuir enfim, concepção das vacas. Aí a sua taxa de prenhez, vamos supor que cai lá para 72%. Na hora que eu der o ok aqui, vocês vão ver o que vai acontecer com o custo fixo do bezerro. Ó, 72% de desmame está R$ 666. 75% de desmame está 640. Ou seja, eu perdi só 3 pontos percentual aqui da minha taxa de desmame e já aumentou R$ 26 no custo fixo do meu bezerro. Entenderam o que influenciou? Eu diminuí meu sal mineral, produzi menos e agora meu custo do bezerro ficou mais caro. Mas eu achei que eu estava gastando menos, mas na verdade meu bezerro está ficando mais caro porque eu estou produzindo menos. Mesma coisa é o contrário. Se eu sair daquele 75 e vim para 80, olha o que aconteceu. 600 reais por bezerro. No 75 estava 640, ou seja, economizamos aí 40 reais por bezerro. Se a gente fizer 40 vezes os 400 que estava tendo, economizou 16 mil reais. Então, percebam a questão da diluição dos custos fixos. Não é que você vai deixar de gastar aqueles 16 mil reais. Você vai gastar do mesmo jeito, porque o custo fixo ele é fixo. Agora, como você produziu mais, o seu bezerro ficou mais barato. O seu bezerro ficou com custo diluído. E é aí que está o segredo da coisa. E a mesma coisa, turma, vale para quem
mexe com recria, mexe com engorda. Deixa eu colocar aqui do lado, ó. Vou colocar aqui o mesmo custo fixo, tá? Quantidade aqui de cabeças, vamos pôr. Agora, o GMD eu vou mudar aqui, vou colocar 600 gramas. Vou colocar aqui, opa. GMD 600 gramas por dia. Arroba produzida, ó, por ano, tá? 600 vezes 500 cabeças, vezes 365 dias, eu vou produzir 109 mil quilos. Dividido por 30 para transformar em arroba de peso vivo. Vou colocar aqui 500 gramas, ó. Produziu ali 3 mil arrobas no ano, tá? Então, custo fixo por arroba, nesse caso aqui, ó. Quanto que o custo fixo está representando na minha arroba nessa simulação de recria aqui, ó? R$ 78,00. Então, nós estamos considerando os mesmos 240 mil de custo fixo, as mesmas 500 cabeças, só que agora não é prenhez, né? É um GMD de 500 gramas por dia, 0,5 quilos por dia. Opa, aí. Então, quer dizer que está produzindo 3 mil arrobas no ano. Se eu tenho um custo fixo de 240 mil dividido por 3 mil, o custo fixo da minha arroba está em R$ 78,00. Aí, beleza, vai ter os outros custos que irão compor, né? Que, como eu já falei, suplementação, vacina, vermífugo, adubo, enfim. Mas só de custo fixo eu estou tendo R$ 78,00 da minha arroba. Agora, o que eu posso fazer? Posso aumentar o meu GMD, posso aumentar o número de cabeças, meu custo fixo vai se manter. Porque não vai, como o nome já diz, ele é fixo, ele não varia de acordo com a sua produtividade. Então, e se eu for lá e conseguir levar meu GMD para 700? Olha aqui, custo da arroba produzida. Olha ali, saiu de 78 para 56. Se eu sair de 600 cabeças e vou para 750, já veio para 37, ou seja, já baixamos R$ 40,00 no custo fixo da arroba produzida. Quase pela metade, praticamente. Então, percebam a importância da gente agir na diluição do custo fixo. E aí, por isso que esse é o último ponto. Eu não posso só ficar focado em baixar o meu custo, em diminuir o que eu estou gastando. E sim, eu tenho que aprender a produzir com menos custo. E como que eu produzo com menos custo? Produzindo mais. Vocês viram aqui, quanto mais eu produzo mantendo o meu custo fixo, mais barato fica a minha produção, mais barato fica o meu bezerro, mais barato fica a minha arroba. E aí, de novo, para quem ainda não pegou o conceito, é óbvio que o custo variável vai subir junto. Nós estamos falando aqui de diluição de custo fixo, tá? Diluição de custo fixo, não custo variável. Custo variável é óbvio. Se aumentou o número de cabeças, você vai gastar mais. Se aumentou o GMD, você vai ter que fazer um ajuste de suplementação, a prenhez é a mesma coisa, mas o custo fixo é diluído. Então, essa é a melhor estratégia. Por quê? De novo, o funcionário é o mesmo, o trator é o mesmo, a cerca é o mesmo, o curral é o mesmo, o contador é o mesmo, a internet é a mesma, a energia é a mesma. Tudo é o mesmo. Só que antes você tinha uma produção X, agora você tem mais produção. Então, seu custo foi diluído. Basicamente, turma, são esses os pontos que a gente tem que se atentar para que a gente consiga ter um custo menor, para que a gente consiga entender onde a gente precisa agir, para que a gente consiga buscar o lucro no final do ano, no final da safra, né? Vocês perceberam aqui que não é só sair cortando custo, diminuindo suplementação, enfim, de forma louca aqui, de forma sem pensar, e sim entender aonde você pode agir da maneira correta para que o seu custo seja diluído e não simplesmente sair cortando de forma doida aí que você vai dar um tiro no pé. Você pode até economizar hoje a curto prazo, mas a longo prazo você vai dar um tiro no pé por ter menos produção. Pessoal, basicamente eram esses os 3 pontos, tá, que a gente tinha para conversar, para alinhar hoje. Como sempre, mais direto ao ponto, sem enrolação aqui. Até acabei esquecendo de falar para vocês, tá? Eu ia falar aqui em algum momento, acabei esquecendo. Nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, cai numa segunda, numa terça e numa quarta-feira, nós vamos fazer um treinamento gratuito chamado o Plano da Pecuária Progressiva. São 3 dias de aula. Por que 3 dias, João? Porque em cada dia a gente vai falar sobre um tema. Em cada dia a gente vai aprofundar em uma coisa para que a gente consiga ter mais resultados, para que a gente consiga ter mais tempo de discutir cada coisa. Então, no dia 1, nós vamos falar sobre o plano do manejo, tá? Nós vamos falar tudo sobre o manejo de pastagem,
como ter mais cabeças por hectare. Alguns alunos nossos, alguns clientes nossos já passaram inclusive da marca de 10 cabeças por hectare. Então lá eu vou te mostrar todas as estratégias que a gente segue nos clientes, que a gente ensina para os alunos para conseguir ter essa marca desse resultado do manejo. No segundo dia nós vamos falar sobre o plano da dieta, que é como ter uma suplementação de baixo custo e de alto desempenho para aumentar ganho de peso, para aumentar prenhez de vaca, tá? E no terceiro dia nós vamos falar sobre o plano definitivo, o plano da pecuária progressiva. O que você precisa entender, o que você precisa fazer para implementar o nosso plano, a nossa metodologia na sua propriedade e conseguir realmente ter uma pecuária mais lucrativa. O link eu vou deixar na descrição aqui abaixo do vídeo, vou mandar no chat ao vivo aí também. Para quem está nos nossos grupos, a gente vai mandar no grupo. Para quem me segue no Instagram, também está lá no Instagram, tá? É gratuito o plano da pecuária progressiva. Só entra no link, preenche seus dados, que você vai cair dentro de um grupo de WhatsApp e nesse grupo do WhatsApp que a gente vai te enviar as informações desse treinamento. Beleza, turma? Bom, pessoal, o que eu tinha para alinhar com vocês aqui hoje, o que eu tinha, já inverti aqui, o que eu tinha para alinhar com vocês hoje aqui era isso. E eu aguardo vocês nesse nosso treinamento, o Plano da Pecuária Progressiva. Beleza? Se programa para participar. Segunda, terça e quarta, às 20 horas da hora de Brasília, ao vivo aqui no YouTube. Forte abraço, até lá.